Oi, mulher, que bom te ter aqui, que prazer poder estar iniciando essa imersão com esse encontro. O encontro que é muito mais com você mesma do que comigo. Mas respira fundo, porque o que vamos conversar aqui hoje pode ter o poder de mudar muitas coisas na sua vida, assim como mudou na minha. Há um tempo eu me sentia exatamente assim. Eu me sentia buscando propósito, buscando sentido e tentando encaixar a minha rotina, mas nada se encaixava. Eu continuava tentando o tempo inteiro, me sentindo engolida por tudo. Sabe o que mais me frustrava? Eu tinha certeza, sabe, que o problema era eu. Que o problema era exatamente quem eu era, da forma com que eu tinha sido feita, e que não importa o que eu fizesse, eu sempre voltaria para a estaca zero. Eu sempre voltaria para o mesmo lugar e me sentiria como eu me sentia, cada vez mais frustrada comigo mesma, decepcionada e culpada por não conseguir mudar por mais que eu quisesse. Então também vinha sempre aquela culpa de que não era por força de vontade, era falta de força de vontade que me faltava de realmente querer mudar e, sabe, sustentar a mudança. E talvez você esteja vivendo exatamente isso hoje. Acorda decidida a fazer diferente, mas quando chega no final do dia, fica com a mesma sensação de que não saiu do lugar, sabe? Como se estivesse o tempo inteiro nadando, nadando, nadando e nunca saindo desse estado de afogamento. Tenta seguir um plano, mas acaba se sabotando, ou até consegue, sabe, conseguir fazer algum plano alguns dias, se consegue executar, mas daí alguns dias sempre acaba voltando para o mesmo lugar e com o mesmo sentimento que pairava o tempo inteiro dentro de mim, de voltar à estaca zero e nunca conseguir sair desse estado de estagnação. E hoje você vai entender exatamente do porquê que isso acontece e mais. Vai entender o que eu chamo de ponto cego. O ponto cego que te impede de viver uma rotina leve, produtiva de fato, e não sobre fazer mais, mas o sentimento de conseguir fazer algo com propósito e essa vida com propósito e com sentido como ela deve ser vivida. E também do porquê que você se sente espiritualmente sempre travada, porque esse ponto cego, ele tem o poder de controlar a sua vida. Até hoje, hein? Porque a informação que você vai ter aqui com certeza já vai começar a te libertar desses padrões. E eu posso te garantir que só essa aula já vale assim, ó, por um mês inteiro de terapia, tá? E eu tô falando isso com muita responsabilidade. Então vamos lá, começar o nosso conteúdo de hoje. Vou colocar aqui para vocês os meus slides para que vocês consigam me acompanhar com ainda mais detalhe, com mais riqueza realmente de conhecimento para que fique fixado aí com você, tá? Para começar, eu já quero que você internalize essa verdade, sabe? Crave ela realmente assim, ó, na sua mente, no seu coração, de que você não está travada por falta de força de vontade. Você só está sendo guiada por algo que ainda não enxerga. Ainda não enxerga, mas que hoje a gente vai desvendar o que que acontece e qual é o motivo de você não sair do lugar. Eu chamo isso de ponto cego. E na psicologia cognitiva, isso nada mais é do que um padrão de pensamentos e comportamentos que são automáticos, que funcionam fora do seu campo de consciência. Você tem noção disso? É como se você pensasse e como se você agisse, você reagisse, não da forma que você quer, mas isso já está automatizado dentro de você e você sequer tem consciência. Quantas vezes a gente faz coisas que depois que a gente faz é que a gente vai pensar e racionalizar por que que a gente fez aquilo. E é exatamente isso. É o controle desse ponto cego, né, desses pensamentos e comportamentos automáticos que eles estão abaixo da sua consciência. Que você não tem clareza, né, de que eles é que estão agindo e reagindo por você. Então, são eles que acabam comandando as suas escolhas todos os dias. E é exatamente por isso que você sente culpa quando você descansa, porque mesmo que você deveria estar descansando porque o seu corpo pede descanso, a sua mente, ela não para, ela se sente culpada por estar descansando, porque acha que deveria estar fazendo algo de produtivo, quando a gente não vê produtividade também no descanso. É quando você se sente mal porque você queria dizer não, mas você acaba dizendo sim. É quando você quer de todas as maneiras não fugir do silêncio e isso é interessante porque na nossa vida a gente acredita que, ainda mais se você for mãe no mesmo estado que eu, tudo que você quer é um silêncio, né? Tudo que você quer é o momento onde você fica ali em silêncio.
Mas a verdade é que é ou não é que quando a gente tá em silêncio, assim, da casa, dos filhos, você tá sozinha, normalmente você vai pro celular, você vai pra TV, você vai buscar algum modo de distração. Enquanto a gente poderia, por exemplo, nesse momento, estar lendo um livro, fazendo um devocional, a gente não consegue. Embora a gente quisesse, acaba que é como se a gente fosse puxada por uma força maior para um momento de distração. E olha só uma coisa que você precisa ter muito clara dentro de você. O momento onde nós estamos mexendo no celular, enfim, rolando a tela ali do feed, das redes sociais, não é um momento de descanso. É um momento de distração, não é um momento de silêncio. É um momento em que você está trazendo mais vozes para dentro do seu cérebro. E aí também esse ponto cego, ele tem, né, esse controle sobre você e te faz planejar e acaba não executando. Porque você vai entender que 90%, 95%, de acordo com a ciência, das nossas ações diárias são comandadas pelo piloto automático mental. Ou seja, o que eu tô te falando? Que não é porque você é preguiçosa, não é porque você tem falta de força de vontade. Na verdade, eu tenho certeza que você até tenta bastante, né? Não é falta de força que falta, mas exatamente isso que a ciência já comprova. São sistemas que já estão enraizados no seu cérebro e acabam te controlando, acabam te comandando. Por isso que é mais fácil e é muito mais intuitivo que seja algo muito penoso para você passar, por exemplo, 10 minutos orando, 10 minutos ali no seu devocional com Deus, enquanto que você acha que não tem tempo para isso, mas assim, ó, facilmente você entra no celular e consegue passar meia hora, 1 hora, 2 horas ali, e o tempo passa e você nem percebeu. É porque o seu cérebro, ele foi treinado exatamente para isso. E olha, outra coisa interessante que eu vou trazer para você. Algumas pesquisas em neuropsicologia apontam que quando a gente está sobre estado de estresse, quando o nosso cérebro ele capta que a gente está em sistema de alarme, sabe, de ameaça, ele desativa esse córtex pré-frontal, que é essa partezinha verde aonde eu coloquei para você. E essa área é exatamente a área que é específica para decisões, planejamento e autocontrole. E é por isso que muitas vezes você acaba reagindo impulsivamente, você acaba perdendo paciência com os filhos, com o marido, por exemplo. Você acaba meio que, sabe, jogando a toalha, jogando assim, jogando para lá, jogando para o alto, e aí já desaba. Isso acontece exatamente por conta disso, porque o seu cérebro ele detecta essas ameaças e é meio que como ele tentasse te proteger. Embora seja muito curioso, não é? O fato de que ele está tentando nos proteger, mas essa vozinha, esse sistema que nos protege, na verdade ele usa sistemas falhos que um dia na sua infância eles foram realmente eficazes, mas ao longo do tempo eles foram construídos de maneiras falhas e houve aí todo um desajuste, todo um deslinhamento, e aí você acaba agindo da mesma forma com que o teu cérebro agiu um dia, para ele não sabe mais que a situação que acontece nesse exato momento não é mais a situação da qual você precisava se proteger. É por isso que você acaba perdendo o controle, e é ele quem assume o controle no seu lugar. Sim, mulher, é exatamente isso. A parte mais inteligente do seu cérebro ele fica off quando você está em estado de alerta constante. Então, não é que você está se sentindo travada. Então, sim, mulher, é exatamente isso. A parte mais inteligente do seu cérebro acaba ficando off quando você está em estado de alerta constante. Então, não é loucura o fato de você se sentir o tempo inteiro travada se a tua rotina te causa muito estresse. Na verdade, isso é ciência. Porém, acaba que você começa a inventar desculpas para você mesma. E aí, essas mentiras que você acredita, elas acabam te paralisando. Mentiras do tipo, eu não consigo porque eu sou desorganizada. Você começa a tentar encontrar motivos e eles sempre estão nas suas próprias capacidades daquilo que você pode fazer ou não. Não vou conseguir mesmo tentando. Então, mesmo que você tente, o teu cérebro, ele já está com essa mentirinha fixada e às vezes você nem tem consciência de que está mentindo para você mesma. É falta de disciplina minha. Meu cérebro é assim, não tem jeito. Mas a verdade é que o problema não é exatamente você, mas o modo como o seu cérebro
cérebro ele está operando. E nisso aqui eu já quero quebrar o maior mito que tem de quem ensina a viver uma rotina mais feliz, mais leve, mais organizada. A gente tende muito a focar para o comportamento, para o externo, mas olha só, uma coisa que me deu assim, ó, um clarão, que me tirou exatamente do lugar que eu estava, foi começar a entender que não era sobre organização externa, era sobre como eu me sentia, porque de fato não é as circunstâncias, não são as coisas que acontecem que têm esse poder de controle sobre você, mas é a forma como você está operando, a forma como você está funcionando, esse modo de viver no piloto automático sem ter consciência disso até hoje, porque agora você está tendo consciência disso, que te faz viver de uma maneira desorganizada. Mesmo pessoas que tenham uma rotina mais impecável do mundo, e aqui eu estou falando sobre organização mesmo, podem se sentir em estado de confusão mental, em estado de estagnação, em estado de trava, em estado de paralisação, porque é sobre a nossa organização interna, o nosso mental, o nosso emocional e o nosso espiritual. E aí, deixa eu te falar uma coisa que assim, ó, vai ficar muito claro agora na sua mente daquilo que eu tô falando. É como se você estivesse tentando resolver todo o problema da sua vida arrumando as gavetas. Mas enquanto você arruma as gavetas, porque o problema é a casa desorganizada, a sua casa inteira tá pegando chamas. Tá? E isso pode parecer exagero, né? Mas eu juro pra vocês, não é exagero. É exatamente essa forma que a gente tem que começar a enxergar as coisas. É dar nome, sabe, aos problemas de fato. É tentar ali consertar tudo através da organização de uma gaveta, quando na verdade a casa inteira tá pegando fogo. E aí você já sabe que não vai adiantar a organização. E deixa eu colocar aqui uma dentro, muito importante também para essa primeira aula, é que hoje, não sei se vocês têm percebido, mas nós temos assim, ó, um boom, sabe, de diagnósticos de TDAH. Toda criança agora praticamente diagnosticada com TDAH, com autismo, adultos o tempo inteiro fazendo testes na internet, enfim, se autodiagnosticando por conta de um post, alguma coisa na internet, e se autodiagnosticando com TDAH, agora eu descobri qual é o meu problema, né? E o que acontece? Muitas dessas pessoas, inclusive eu mesma já cheguei a cogitar isso antes de entender sobre tudo isso que eu tô te falando, muitas pessoas na verdade só estão dopadas de dopamina. E a dopamina causa todos esses sintomas, por exemplo, que o TDAH tem. Então, você só está dopada de dopamina. E o seu cérebro está viciado nisso. Então, sempre que você tenta cortar, ele vai tentar te puxar. Ou seja, eu já estou falando para você que esse caminho que eu estou te apresentando não é um caminho assim, ó, fácil, tá? De seguir, mas ele é muito simples. Vocês vão entender ao continuar aqui na nossa segunda aula da imersão, o quanto que é simples realmente trilhar esse caminho e o quanto que é possível. Não é à toa que eu tô aqui falando para vocês, né? Então, quando você reconhece o ponto cego, ele perde o total poder de controle sobre você. E aqui é o cerne, sabe, da questão. Aqui é o ponto X da nossa aula de hoje. É exatamente esse o primeiro passo. Foi exatamente esse o primeiro passo que me tirou do meu estado de viver o tempo inteiro me sentindo no fundo do poço, porque era assim que eu me sentia, no fundo do poço, sozinha, perdida, confusa e como se não tivesse ninguém que me compreendesse. Quando eu entendi o que era esse ponto cego, como que eu estava agindo e por que eu estava agindo, isso começou a perder o controle sobre a minha vida e eu comecei a viver, então, uma vida com muito mais propósito e com muito mais sentido ao longo dos dias, né? E até de maneira rápida eu posso te falar sobre isso. E então aqui tá, mulher, que se eu te falei tudo isso até agora, de que você tá agindo assim porque seu cérebro foi treinado e acontece isso, aquilo, outro, e você pode estar pensando, tá, então se eu fui programada para ser assim, então não tem jeito, não tem como voltar atrás, não tem como fazer diferente, não tem como viver uma nova vida, mas aí é que tá, eu trouxe aqui para você um mini método para a virada, porque existe sim um caminho, e esse caminho ele começa primeiramente do que a gente está fazendo aqui hoje, em enxergar esse ponto cego na sua vida. Primeiro é reconhecer o ponto cego. Eu sempre falo que primeiro nós precisamos reconhecer para depois nós sabermos lidar. Não tem como você lidar com aquilo que você não reconhece. Não tem como você lidar do jeito certo, com as armas certas, sabe? De um jeito realmente eficiente e eficaz se você está o tempo todo lutando contra os inimigos errados, está o tempo todo olhando e focando
para o ponto, sabe? Para o alvo errado. Então, primeiro é reconhecer o ponto cego, é redirecionar depois com mais intenção e, por terceiro, é reforçar com consistência esse novo padrão. Você não precisa de mais ferramentas. Você precisa de clareza sobre o que está te travando internamente e do como reprogramar tudo isso. E é exatamente isso que a gente vai falar na nossa segunda aula dessa imersão A Virada, para trazer para você o caminho, então, agora que você já deu o primeiro passo, quais caminhos agora, quais passos mais você vai precisar dar para finalmente alcançar essa vida que você deseja viver. E como eu falei, né? Simples? Sim. Mas funciona, tá? É muito profundo. E vocês não têm ideia do que eu tô preparando para vocês em relação a todo o método completo. Porque, afinal de contas, eu vivi tudo isso. E hoje, na nossa próxima aula, que a gente vai ter da imersão, a gente vai começar a construir juntas esse novo caminho para você. Mas por agora, você já começou. Porque só o fato de você já entender esse ciclo, isso já começa a libertar a sua mente. Então, eu já quero te deixar uma frase para que você guarde com muito carinho, tá? No seu coração e na sua mente. Você não tá quebrada, você não é um erro, você só estava tentando mudar com a ferramenta errada. E agora você tem já conhecimento suficiente, acredite nisso, para começar a fazer diferente. E se essa aula já foi intensa para você, imagina o que eu estou preparando para você dentro do Rotina Próspera, que é o meu método onde eu vou te explicar sobre ele na nossa próxima aula, mas eu te garanto assim, ó, é o caminho, o passo a passo da maneira mais prática e mais rápida e ainda assim muito eficaz para que você mude totalmente, um giro de 180 graus em como você se vê hoje na sua rotina. Então, se você chegou até aqui, deixa aqui nos comentários para mim, comenta qual foi assim, ó, qual foi o conhecimento que foi uma virada de chave para você, aonde que sua ficha caiu de um conhecimento que você não tinha, enfim, deixa aqui nos comentários para mim sobre qual foi a virada de chave para você, que eu vou amar ler e também te responder. E eu te espero na nossa próxima aula, a gente vai falar do seu próximo inimigo invisível que está drenando também a sua energia e te dar todas as ferramentas necessárias, um passo a passo, para você já sair só dessa imersão aqui. Você nem precisa entrar no Rotina Próspera para já começar a mudar a sua vida, eu te garanto, tá? Esse é o meu objetivo com essa imersão. Só nessa imersão, nessas duas aulas, você já vai ter ferramentas necessárias para começar a construir uma vida com muito mais propósito, com muito mais leveza, com muito mais constância, com uma fé muito mais firme e muito mais fundamentada em Deus. Eu espero na nossa segunda aula.